Então, gente, boa noite. Vamos lá para a nossa aula 7 de matemática. Frente 3. Então, bora lá. Primeiro, aula passada a gente viu um pouquinho sobre a relação entre triângulos. Semelhança entre triângulos. Beleza? Dessa semelhança entre triângulos, a gente conseguiu várias fórmulas. E essas formulazinhas são chamadas de relações métricas de um triângulo retângulo. Então, vamos começar. Material bem simplesinho hoje. Quem já deu uma olhada viu que tem pouca questão para resolver. Por quê? Porque isso não cai tanto no Enem, porém é importante a gente saber. Porque envolve, indiretamente, semelhança de triângulos, que é um assunto muito cobrado. Então vamos lá. Primeiro, Ailton, onde é que está essa semelhança de triângulos? Vocês concordam comigo que eu tenho um triângulo maiorzão aqui, ó, que é esse que está de vermelho, o ABC? Beleza. O que é que aconteceu nessa figura? A gente traçou uma altura relativa à nossa hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? BC. Por que BC é a hipotenusa? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Então a gente pegou e traçou uma altura relativa a essa hipotenusa. Tá, Ailton, o que é uma altura relativa? A altura relativa vai ser uma altura que sai do lado, e a gente sabe que toda altura ela vai ter que fazer 90 graus com a reta perpendicular a ela. Então, beleza. Ó. A gente não quer fazer uma altura perpendicular ABC, então essa reta ela tem que ser perpendicular à reta ABC. Então, ó, isso daqui é a nossa altura relativa, o que está de roxinho. Tranquilo? Pronto. Concordam comigo que agora eu dividi o meu triângulo ABC em dois triângulos? Um triângulo ACD e um triângulo ABD. Certo? Vamos começar a tirar as relações. Esse lado que era o CD, a gente chamou de M. O lado, aqui, ó, M, certo? CD virou M. AB a gente definiu como B, AD a gente definiu como H, AB a gente definiu como C e BD como N. Então, vamos fazer as relações. A primeira relação, todo mundo sabe já, que é Pitágoras. A gente sabe que A ao quadrado, ó, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, fundamental. Beleza? Então, a gente já pode dar um checkzinho aqui. Ó. A primeira relação já saiu. Agora vamos fazer as outras. Primeiro, concorda que a gente tem um novo triângulozinho aqui, ó, o ACD? Vamos ver com quem ele é semelhante. Lembra lá que a gente tinha três casos para semelhança, certo? A gente tinha lado, 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 tinha lado, ângulo, lado e tinha ângulo, ângulo, lado. Então vamos aqui relacionar. Se eu quiser relacionar o triângulo ABD, não, ABD não, ACD, com o triângulo ABC, eu posso fazer essa relação? Eles são semelhantes? Para saber, a gente vai ter que dar uma analisada nessas três coisas, ver se eles encaixam em algum. A gente já sabe que ele não vai encaixar no lado, lado, lado. Certo? Porque a gente não tem essa certeza. Mas a gente sabe que ele tem aqui, ó, um ângulo que é comum aos dois triângulos, certo? Esse ângulo serve tanto para o triângulo ABC quanto para o triângulo ACD, certo? A gente tem um lado, que é o lado B, serve para os dois triângulos, e a gente tem um outro ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Ele é semelhante, ele é comum aos dois triângulos. Por quê? Porque aqui em cima, ó, a gente tem outro triângulo de 90 graus. O triângulo não, outro ângulo de 90 graus. Ou seja, a gente tem o caso ângulo, ângulo, lado. Ou seja, eles são semelhantes. Então tá, vamos relacionar os lados desse triângulo. Sempre me ensinaram assim. Quando você quiser relacionar dois triângulos, relacione eles fora da figura. Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar o triângulo ACD, é esse daqui, e o triângulo
ABC, que é esse daqui. Todo mundo está conseguindo entender até agora? Vamos seguir. Qual é a relação? Isso daqui é M, isso daqui é B, isso daqui é A, isso daqui é C, isso daqui é B. E isso daqui é a minha altura. Então vamos. Concordam comigo, ó. Tá aqui o meu ângulo de 90, o meu ângulo de 90 e o ângulo que é comum aos dois lados, ó. Então, primeiro, quem é que está oposto ao ângulo de 90 graus? O único que está oposto aí ao ângulo de 90 graus vai ser o B, no caso desse triângulozinho. Então, a gente pode colocar aqui, ó, B está para o A do triângulo ABC. Eu vou colocar ele em cores diferentes para a gente conseguir ter uma diferençazinha. Então, ó, o meu triângulo ABC é o amarelo, certo? Só para mostrar. Então, continuando. B é semelhante a A. Por quê? Porque os dois estão opostos ao ângulo de 90. Quem é que está oposto ao ângulo que eles são em comum, que é o ângulo C? H, no caso do vermelho. H. Sobre. Quem é que está oposto ao ângulo aqui? O ângulo C. O lado C. Então, a gente pode colocar que C está para C. Então, deixa eu colocar aqui a relação, que é amarelinho. C. E a outra relação possível, que é o que está faltando, M, que é o vermelho, M, sobre a relação do amarelo que está faltando, que é o B. B. Alguém tem alguma dúvida quanto à semelhança deles? Quanto a essa igualdade que eu acabei de fazer? Beleza, ninguém se manifestou, então acho que não. Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Se eu fizer a igualdade entre BA, vou fazer de azul agora, entre BA e MB, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ó, a multiplicação deles em x, certo? Eu vou ter que B ao quadrado é igual a A vezes M. Certo? Já tiramos aí uma das nossas relações métricas. Tranquilo? Seguindo, a gente vai achar, a gente pode achar várias outras, certo? Só a gente fazer a relação entre o triângulo e o seu, como é o nome? Entre o triângulo e o seu triângulo correspondente, seu triângulo semelhante. Certo? Essa é uma delas, certo? Eu não vou mostrar todas. Porém, o que eu quero que vocês saibam? Essas formas aqui, você consegue achar todas por semelhança de triângulo. Certo? Todas. Eu vou pegar mais uma para mostrar mais uma, certo? Porque é importante a gente mostrar. Então, vamos passar aqui, deixa eu apagar isso daqui e a gente fazer outra. Essa já foi uma das primeiras, certo? Foi bem básicazinha. Então, vamos para outra. Deixa eu apagar aqui, botar outro vizinho. Quem deixou essa daqui? Essa C ao quadrado N vezes A. Vai ser o mesmo caso, só que eu vou usar como relação esse triângulo aqui agora, ó, o triângulo ABD. Então, eu vou colocar como também que vai ser isso. Tranquilo? Agora, vamos fazer a relação entre eles. Por exemplo, B vezes C e A vezes H. Qual é a relação? Primeiro, eu vou ter um triângulo, que é o triângulo ABC. Tranquilo? Usando esse triângulo ABC, o que é que a gente vai achar? Vai ter esse daqui. Eu vou relacionar ele de novo. Não, dessa vez eu vou usar o ABD. Vou relacionar ele com o ABD. Então, o triângulo ABC é semelhante.
o símbolo de semelhança são esses 3 tracinhos, certo? Ao triângulo ABD. Tranquilo? Então, ó, o que a gente vai achar aqui agora? Se eu tenho isso, vamos relacionar os lados deles. Concordam comigo que a gente sempre vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que desenhar o triângulo. Então, vamos desenhar o triângulo ABC. É esse triângulo aqui. E o triângulo ABD, que é esse triângulo aqui. Pronto. Desenhados os triângulos, a gente vai relacionar quais são os lados que são semelhantes. Então, primeiro, qual é o lado semelhante do ABC? A gente vai desenhar quais são os lados dele. A gente sabe que esse daqui é B, que esse daqui é C, que esse daqui é o A. A gente sabe que esse daqui é o H, que esse daqui é o C e que esse daqui é o N. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo aí que tem M, N e A. Qual é a relação entre M, N e o A? Eles são complementares, ou seja, o M mais o N vão formar o lado A. Então, em qualquer uma dessas fórmulas, se você não tiver, sei lá, o A, você pode usar M mais N para tentar descobrir ou M ou N. Por exemplo, em Pitágoras, se você quiser descobrir, você pode colocar M mais N, caso você tenha o valor de um deles. Então, seguindo aqui com essa semelhança de triângulos, o que a gente vai achar? Desenha os ângulos, certo? Ó, o de 90. O de 90 que está aqui em cima. O ângulo semelhante entre eles. Ah, nesse caso o ângulo semelhante não é esse, certo? O ângulo semelhante, no caso, é esse daqui agora. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O ângulo semelhante é esse daqui. Que agora a gente está comparando dois triângulos diferentes, certo? Então, qual é a nossa relação? A gente vai botar aqui, ó, C, N e H. E a gente vai relacionar todos eles com os lados correspondentes. C não está oposto ao ângulo de 90 graus, então C vai equivaler ao A. N não está adjacente, ó, ele está entre o ângulo de 90 e o ângulo. Ó, esse daqui, ó, entre o ângulo de 90 e o ângulo que a gente está comparando, ou seja, N vai estar para C. Assim como o H vai estar para o B. Certo, gente? Deu para entender? Alguma dúvida até aí? Se manifestem, por favor. Digam se estão com dúvida, se querem que eu repita algum dos passos. Eu estou aqui para isso. Vocês dizem que tem dúvida, eu volto e explico novamente. Só falar. Ninguém tem dúvida? Então, acho que posso seguir. Então, vamos lá. Continuando. Como é que eu vou comparar isso aqui? A gente vai ter, ó, que C ao quadrado é N vezes A. Como eu já mostrei aqui para vocês. Ó. C ao quadrado é N vezes A. Tiramos mais uma das nossas relações. Então, vamos relacionar agora como a gente vai descobrir a medida de H. Como é que a gente vai descobrir essa outra fórmula aqui? Ó? É só a gente fazer essa relação aqui. Ó. Cadê? Deixa eu apagar aqui esse negocinho. Não. Se eu apagar essa equação do meio, eu tenho a outra para utilizar, certo? Então, tendo essa outra, eu multiplico isso daqui. Ó. Esses dois e esses dois. Ou seja, B vezes C é igual a A vezes H, que é a nossa quarta equação. Essa daqui. Certo? E por último, como é que eu vou descobrir aquela equação lá de cima? O
usando semelhança também. Só que a gente já viu que já usamos as semelhanças desses dois triângulos aqui. Certo? Usamos entre o triângulo maior e os triângulos menores. Só que também existe a semelhança entre os triângulos menores. Como? Mesma coisa, ângulo. Deixa eu apagar o desenho aqui. Vou fazer aqui, ó. A relação entre o triângulo A, B, C e o triângulo aqui são 3, certo? E o triângulo ABD. Gente, eu só estou mostrando para quem quiser, tipo, não se prender à fórmula, certo? Para quem quer entender da fórmula V e o que é interessante entender, porque eu mesmo nunca gravei nenhuma dessas fórmulas, tirando Pitágoras. Porque é muita coisa que a gente grava em matemática e fórmulas que a gente consegue achar através de semelhança são fórmulas fáceis, a gente não precisa decorar sempre. Mas quem quiser decorar, pode sentir à vontade que é tranquilo, é uma coisa boa também. Conhecimento nunca é demais. Então vamos relacionar os lados aqui, ó. Primeiro triângulo, triângulo ADC. Segundo triângulo, o triângulo ABD. Concordam comigo que aqui eu tenho, ó, H, aqui eu tenho M, e aqui eu tenho B? Concordam comigo que aqui eu tenho... Cadê? Aqui eu tenho A. Deixa eu buscar de cor de novo. A. Aqui eu tenho H. E aqui eu tenho N. Então, qual a relação que a gente pode fazer aqui, ó? Entre H e M e N? Como? Eita, peraí que eu montei errado, gente. Peraí, deixa eu refazer isso aqui, desculpa. Não é entre esses dois triângulos que a gente vai usar a relação. Pode ser entre um deles e o triângulo maior, certo? Peraí, desculpa o erro. Vamos fazer com o triângulo ABC. Tá aqui, aqui o 90. De novo essa relação. Peraí, deixa eu tentar voltar o desenho e ficar melhor. Eu posso tirar daquela mesmo. Deixa eu contar com o desenho. Tá chegando. Deixa eu apagar tudo. Eu sou muito burro. Aqui, gente, voltamos à programação normal. Pronto. Deixa eu ver mais alguma coisa? Não. Deixa eu apagar esse X aqui do meio. Fazer a igualdade novamente. E a equação aqui do meio que está faltando, no caso, é N sobre C, certo? Então vamos colocar ela aqui. N de rosinha. N sobre o C. Então como é que eu vou sair disso daí? Eu posso relacionar que M, não acredito que eu fiz de novo. Gente, a gente pode relacionar esse triângulo menor e o triângulo maior e vai dar isso daí. Certo? Porque eu não entendo esse triângulo aí. Mas vai sair tudo, dá para tirar tudo daí. E a gente tem também a relação métrica na circunferência. A circunferência eu acho bem mais tranquila do que a do triângulo, certo? Primeiro, não cai tanto, certo? É importante saber, é importante, porém não cai tanto quanto triângulo, certo? E é mais fácil que triângulo. Vocês vão ver.
Ó, primeiro a gente tem aqui as duas cordinhas, certo? Mas primeiro, o que é uma corda? A gente tem elementos na circunferência. Deixa eu desenhar a circunferência aqui. Tá aí a circunferência, certo? A gente tem vários elementos na circunferência. Então, vamos fazer vários deles aqui. Primeiro, qual é o nome do segmento que atravessa a circunferência de um ponto a outro? A corda, certo? O nome do segmento que atravessa a circunferência de um ponto dessa circunferência a outro ponto, ou seja, o que liga dois pontos é uma corda, ou seja, esse tracinho aqui, deixa eu trocar de cor, para falar da cor, essa linha que eu acabei de traçar aqui, passando na circunferência e ligando de um ponto a outro, essa aí é uma corda, certo? Isso daqui também é uma corda, porque eu estou ligando dois pontos distintos da minha circunferência. E isso daqui é uma corda, certo? Tá, mas qual a diferença de diâmetro para corda? O diâmetro ele passa exatamente no centro da nossa circunferência. Ou seja, caso eu tivesse dito que esse daqui, esse ponto daqui, ó, pum, se eu tivesse dito que porque esse pontinho rosa no meio da circunferência era o nosso centro, e eu traçasse uma linha que passasse exatamente através desse centro, como essa linha está fazendo aqui agora, isso sim é o nosso diâmetro, ok? Isso é o nosso diâmetro. Só que, o que é o raio? O raio é um segmento de reta que sai exatamente do centro para algum dos lados. Dos lados não, algum dos pontos que formam a nossa circunferência. Então, revisãozinha rapidinha. Corda. Ligou dois pontos da circunferência, é corda. Certo? Passou por dentro da circunferência, ligando dois pontos, é corda. Certo? Ela tem que estar limitada à circunferência. Beleza? Passou por dentro da circunferência, contida dentro da circunferência, está nos passando pelo centro da nossa circunferência, é o nosso diâmetro. O que ligar o nosso centro da circunferência a um ponto da nossa circunferência, esse daí vai ser o raio. Beleza? Tá. Agora a gente tem as relações entre as retas e a nossa circunferência. Então, ó, eu vou traçar duas retas aqui. Então, tem essa reta aqui, que é de vermelho, e essa reta aqui amarela. Concordam comigo que uma delas está passando pelo lado de fora, entre aspas, da nossa circunferência, e topando ela em apenas um único ponto? Está topando em mais de um ponto no desenho, mas a ideia da tangente, que é isso que eu queria explicar para vocês, é essa. A tangente, ela toca na nossa circunferência em um único ponto, ok? Isso é uma coisa tangente. Então, se você diz que uma coisa tangencia a outra, é porque ela toca exatamente um único ponto, ela está próxima a isso. Certo? Então, isso é uma reta tangente. É uma reta que topa a circunferência em um único ponto. No caso, seria esse pontinho aqui, amarelo. Certo? Esse é só um exemplo prático. O que seria a reta amarela? Concordam comigo que a reta amarela não é uma corda? Por que ela não é uma corda? Porque ela não está contida na nossa circunferência. Certo? Ela aí, no caso, é uma reta secante. Vocês vão ver que uma coisa secante é uma coisa que atravessa. Quando a gente for dar, acho que eu não coloquei no cronograma, mas tem um assunto chamado geometria de posição. Não cai no Enem de jeito nenhum. Só que, tipo, é você se localizar no ambiente que você está. Então, a gente vai ver que existem retas secantes. Reta secante é um plano, é uma reta que atravessa um plano. No caso, essa reta é secante à circunferência, ou seja, ela atravessa a nossa circunferência de um lado a outro. Por isso ela é
secante. Tranquilo? E tem o outro caso, menos comum, que é esse aqui, ó. No caso, essa rosinha, que é a reta que não passa pela nossa circunferência. Certo? Eu esqueci o nome dessa reta agora, mas ela tem um nome. Eu vou precisar depois para vocês passar, mas quase nunca há questão com ela, certo? Só é geralmente relação entre tangente, secante e acabou. Quando a gente der trigonometria, é diferente de relações métricas, certo? A gente vai falar de trigonometria. A gente vai falar também sobre tangente, dar uma leve faladinha também sobre secante, certo? Mas a gente vai focar principalmente em quem? Seno, cosseno e tangente. Então, vamos seguir aí, gente. Deu para entender essa parte do que é secante, o que é corda, o que é raio, o que é diâmetro e o que é tangente? É muito nome para decorar, mas a gente pega com o tempo. Certo? Eu acho que deu para entender tranquilinho, né? A explicação ficou boa e tal. Então, vamos para a relação. A gente vai ter relação entre duas cordas. Vocês estão vendo que essas duas cordas, tanto a azul, que é a CD, quanto a vermelha, a B, estão se cortando, se interseccionando, certo? Se encontrando no ponto P. Quando duas cordas se encontram, o que acontece? A gente consegue ter uma relação entre elas. A gente tem um cálculo que diz qual o valor de cada uma. Então, ó, a gente está vendo aqui que PA vezes PB, ou seja, a relação entre a corda vermelha, ou seja, a divisão, ó, aqui a gente tem um segmento, aqui a gente tem outro segmento. Ou seja, a multiplicação entre esses dois segmentos vai ser igual à multiplicação de CP vezes PD, ou seja, do outro segmento. Certo? Então a gente pode relacionar um pedacinho de uma corda com outro pedacinho da corda vai ser igual a outro pedacinho de corda vezes outro pedacinho de corda. Certo? Não se prendam a letras. Certo? Por quê? Se vocês forem pesquisar imagens, tem uns que trazem com outras letras e a gente pode se perder. Então peguem a ideia inicial. A gente vai ter um segmento. Então, ó, tá aqui a nossa circunferência. A gente vai ter um segmento que vai atravessar. Imagine que é a corda, gente, porque... Peraí, deixa eu fazer direitinho. Então, ó, a gente vai ter um segmento que vai atravessar e vai ter o outro segmento. Aí esse segmento vai dividir, ó. Pronto, dividiu. Tá vendo? Dividiu. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu circular pra gente... Circular não, vai ser... A gente vai ter essa parte que eu tô passando aqui, ó, em cima. Essa parte vezes essa parte de baixo vai ser igual a essa parte vezes a outra parte. Ou seja, vai ser uma multiplicação de partes entre a mesma corda. Tranquilo? Isso é a relação métrica entre corda e corda. A gente também tem a relação métrica entre secante e secante. Aqui. Por que isso aqui é uma secante? Porque ela está atravessando a nossa circunferência. Qual é a relação entre a secante e a secante? A secante e a secante. A gente está vendo aí que tem uma reta vermelha e uma reta azul. Na secante, você não vai usar pedacinho e pedacinho. Você vai usar pedacinho e o todo. Ou seja, o pedacinho vezes o todo da corda vermelha, da secante vermelha, no caso, da reta vermelha, vai ser igual ao pedacinho vezes o todo da nossa reta azul. Exemplificando e mostrando para vocês. Se a gente tiver a circunferência, deixa eu voltar aqui o desenho, tá aqui a circunferência de novo, a rosinha, certo? Se eu tiver uma reta, vem para cá, e a outra vem para cá. Pronto, são duas secantes. Então eu posso usar secante vezes secante. Então, secante, a relação trigonométrica, a relação métrica. Então veja, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o pedacinho, ou seja, a parte que está fora da circunferência, esse pedacinho aqui, ó, tá aqui até aqui, esse pedacinho, vezes a reta toda, o tamanho da reta toda, a amarela toda. E isso vai ser igual a quem? Esse pedacinho vermelho, ó,
que está fora da minha circunferência, vezes a reta toda, a reta vermelha toda, certo? Por isso que essa é a relação de secante e secante. Agora é assim, pedacinho vezes todo igual a pedacinho vezes todo, certo? Vocês estão vendo que a nossa relação está sempre sendo assim. Reta vermelha com reta vermelha, reta azul com reta azul. Uma não interfere na outra, certo? E seguindo para a última da nossa relação métrica, depois da observação, tangente e secante. Qual das duas aí vai ser a reta tangente? Lembra que tangente é aquela que toca a nossa reta em um único, a nossa circunferência, no caso, em um único ponto. Ou seja, a reta que estiver passando pelo ladinho da circunferência, sem entrar nela, vai ser a nossa reta tangente. E a reta que atravessar a nossa circunferência é a reta secante. Então, veja, qual é a nossa relação aqui? PC, ou seja, a reta que é tangente, elevado ao quadrado, vai ser igual a pedacinho vezes o todo da nossa reta secante. Ou seja, sempre vai procurar qual a reta que é, eu não vou dizer menor, certo? Mas geralmente ela vai ser a menor. Então vocês vão pegar a reta menor, elevar ao quadrado, e multiplicar o quê? Pedacinho que está fora, ó, PA, pedacinho que está fora da circunferência, vezes o todo, certo? PB, ou seja, PC elevado ao quadrado vai ser igual a PA vezes PB. Tranquilo? Além disso, a gente tem outras relações, outras propriedades das tangentes. Então veja, ó, o que é isso aqui? A tangente é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de encontro. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que você tiver uma reta tangente a uma circunferência, o raio dessa circunferência vai se encontrar com a tangente em um único ponto, formando 90 graus. Ou seja, deixa eu desenhar para vocês. Está aqui a minha circunferência. Está aqui a minha reta. Eita, reta não. Está aqui a minha reta tangente. E eu sei que aqui dentro eu tenho um raio. Tem um raio que vai me ligar a essa reta tangente. Fazendo o quê? Um ângulo de exatamente 90 graus. Certo? E isso é uma das nossas propriedades. Então, um dos raios vai fazer o encontro com essa reta tangente e formar 90 graus. Acabou. Essa é uma das propriedades. Outra propriedade. Se a gente tem duas retas tangentes que saem do mesmo ponto, aqui, ó. Se de um ponto P a gente sair com duas retas tangentes à circunferência, essas duas retas vão percorrer a mesma distância até encontrar a circunferência. Ou seja, PA vai ser igual a PB. E como é que a gente vai saber isso? Através de semelhança de triângulos. A gente vai ter aqui, ó, uma reta que vai passar exatamente alinhada com o ponto O, que é o nosso centro. A gente vai ter o ângulo de 90, ó, que é comum aos dois. A gente tem o raio, que é um lado igual, certo? É igual para os dois, é o raio, é o mesmo raio para os dois. E a gente tem esse segmento aqui, ó, que é idêntico a esses dois triângulos, ao triângulo PAO e ao triângulo PBO. Ou seja, se isso aqui é igual, eu tenho um ângulo igual e esse aqui igual também, o lado igual, consequentemente, PA vai ser igual a PB. Essa é uma das propriedades. Tranquilo? E por último, e não menos importante, essa última aqui. Pode aparecer. Eu duvido muito, mas pode aparecer. É o teorema de Pitot. O que diz o teorema de Pitot? Qualquer quadrilátero que estiver do lado de fora, certo? Do lado de fora, ou seja, circunscrito a uma circunferência,
é só a gente fazer o quê? Somar os lados contrários. Ou seja, quem vai ser aqui nesse caso o lado contrário a AB? Concorda comigo que o lado contrário a AB é o que vai estar do outro lado? DC. Ou seja, se eu somar AB mais CD, eu vou ter quem? Eu vou ter AD mais BC. Isso é o que diz o Teorema de Pitot. Você somar os lados opostos do seu quadrilátero circunscrito, você vai ter uma igualdade e vai conseguir descobrir um desses lados. Tranquilo, gente? Essa é a parte de teoria que a gente tinha para hoje. Foi bem tranquilinha a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, a gente discute logo antes de começar as questões. Mas nas questões provavelmente vão surgir algumas dúvidas também. Então, quem quiser tirar logo, sinta-se à vontade. Então, posso começar aqui então? Então vamos lá, gente. Vocês vão ver que as questões são bem bestas mesmo, certo? Por quê? Não tem muita questão de Enem, então não tenho que contextualizar, certo? A maioria vai ser assim mesmo, ó, enunciados em 2 linhas e responde, certo? Mas vamos lá. Em um triângulo retângulo, deixa eu trocar de cor e deixar mais grossinho, porque senão fica ruim. Então a gente tem aqui o triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, ó, mede 12. O menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa mede 9. A medida do menor cateto é. Pronto. Então vamos lá. Primeiro a gente tem um triângulo retângulo. Vamos desenhar aquele mesmo exemplo lá. Imagine que aqui é um triângulo. Vou fazer um bonitinho. Espera aí. Imagine aqui. Tá aí o nosso triângulo retângulo. Certo? Retângulo onde? Aqui no ângulo de cima. Cabe a você desenhar como você quiser. Eu vou desenhar assim porque ele pede uma altura relativa. Então a altura eu gosto de desenhar em pezinho. É mania minha. Mas se quiser desenhar um triângulo assim, você pode, certo? Nada contra. Então vamos. Ele disse que tem uma altura aqui, ó. E essa altura mede 12. 12 centímetros. O menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa mede 9. Ou seja, isso daqui, ó, o menor dos segmentos, isso, mede 9 centímetros. E ele quer saber qual a medida do menor cateto. Ou seja, eu tenho que descobrir qual o valor de B, qual o valor de C, para ver qual dos dois vai ser menor. Certo? Por quê? Não se orientem por desenho. Vocês mesmos viram. 12 é esse tamanho todo. Isso aqui pequenininho vai medir 9? Entendeu? Aí, tipo, fica meio desproporcional? Fica, dependendo do desenho que você fizer. No meu caso, foi desproporcional, então não confie no desenho. Confiem no cálculo. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso descobrir B. Como? Pitágoras, se eu quiser. Certo? Eu posso fazer Pitágoras. Então, vamos fazer Pitágoras. Eu posso descobrir já o valor de M? Posso também. Fazendo o quê? Só eu calcular. H ao quadrado é igual a M vezes N. As nossas fórmulas lá que a gente viu. Então, primeiro vamos calcular o valor de B. Concordam comigo que B ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado? Se alguém discordar, diga que a gente discute por quê, certo? Estou fazendo Pitágoras, ó, que é triângulo retângulo. Se a altura relativa, ela vai sempre fazer 2 ângulos de 90, certo? Então, por isso aqui é hipotenusa, por isso ela está isolada. Os outros dois catetos, por isso, somam. Então, B ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144. Fazendo essa continha, eu vou ter 5, 4 e 8, 12 a 1, 225. Certo? Fazendo MMC 225, a gente vai achar que B é igual a 15.
Quem quiser não fazer essa conta, só vai fazer a relação do triângulo pitagórico. 9 é quem? 3 vezes 3. 12 é quem? 4 vezes 3. Consequentemente, o outro lado vai ser 5 vezes 3. Por isso, 15. Então, a gente já achou que B vale 15. Vamos achar quanto C está valendo, certo? A gente já sabe que a resposta vai ser 15, mas vamos achar quanto é que o C está valendo. Que a gente exercita. Como é que a gente pode achar o valor de C? A gente só tem B até agora. Temos B, H e N. Com B e H, eu não consigo achar C ainda. Eu preciso do A. Certo? Então, para achar o A, eu preciso do M. Como é que eu posso achar o M? H ao quadrado é igual a M vezes N. H não é 12? Ao quadrado, 144. M não é o que eu quero achar? Então, M. N, no caso. Mas tanto faz, gente. MN, vocês sabem que o pedaço que a gente vai achar é esse pedaço aqui, ó. Que tá com uns 3 tracinhos vermelhos aqui. Certo? N vezes 9. Ou seja, N vai ser igual a 144 dividido por 9. E isso vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui rapidão. 144 dividido por 9. 1, 5, 4, 6. Vai a 16. Certo? Se N é 16, quando é que mede A? A. É bom que esse daqui eu já uso para listar com vocês, a gente já vê muita coisa. M mais N. A gente já matou a questão que a resposta é 15, mas vamos fazer. A é M mais N. Se A é M mais N, nosso A vai ser 16 mais 9, o nosso A vai ser 25. Tranquilo? Se o A é 25, quanto é que mede C? A gente tem essa relação aqui, certo? Ó, a gente tem que A vezes H é igual a B vezes C. Certo? Quem quiser fazer Pitágoras já pode fazer, porque já tem A, já tem B, só falta C. Pode fazer também. Mas eu vou usar as relações trigonométricas para a gente bater mais e elas ficarem mais na cabeça de vocês. O A é 25, H é 12, o B, a gente viu que o B está valendo 15, ó. B é 15 vezes C. Fazendo isso, eu posso cortar aqui, ó, por 5, eu fico com 5, e aqui eu fico com 3. Posso simplificar aqui de novo, aqui é um 5, tá, gente? Desculpa, o meu 5 pareceu um 3. O 3 e o 12, aqui fica 4. Ou seja, C é 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Exatamente. Ou seja, a resposta realmente é a letra A. O menor cateto desse triângulo mede 15. Foi a primeira resposta que a gente achou. Certo? Eu só continuei para a gente conseguir desenvolver mais as outras formas. Alguma dúvida nessa questão? Alguém não entendeu algum dos cálculos, quer que eu explique alguma coisa, é só falar. Você pode repetir essa última parte aqui? A do A vezes H igual a B vezes C? Isso. O que é que eu fiz? Lembra que a gente tem essa relação trigonométrica? Que a gente achou lá fazendo semelhança de triângulo? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que o A, a gente já viu que ele vale 25. Por que ele vale 25? A gente não sabe que A é M mais N. Ele já deu no início o valor de N, que é o 9. Como é que a gente acha N? Só a gente fazer a relação aqui, ó, H ao quadrado, M vezes N. A gente já tinha H e já tinha um deles, só era achar o M. A gente viu que o M era 16. Ou seja, 9 mais 16 era o A, ou seja, o A vale 25. Então, só a gente fazer 25 vezes 12 igual a o B. Quem é B? A gente achou aqui em cima, que é 15. 15 vezes C. Fazendo essa conta, 25 vezes 12. Se eu não me engano, vai dar... Eu acho que a maioria do povo se perde na simplificação. Quem quiser simplificar, simplifica. Quem quiser, faz a conta. Certo? Nada contra, mas é mais rápido, sim, simplificar. 25 vezes 12 vai dar 300.
Você vai dividir 300 por 15. Quando você dividir 300 por 15, você vai ter 20. A mesma resposta. Quem fosse fazer por Pitágoras, dava 20 também. Certo? Deu para entender? Vou limpar aqui. Deu sim, obrigado. Segunda questão. As medidas dos lados de um triângulo retângulo em decímetros são dadas por x menos 2, x mais 5, x mais 6. A média aritmética das medidas dos lados desse triângulo em decímetros é igual a... Gente, tirem o máximo de informações que ele puder te dar na questão. Primeiro, qual foi a informação que ele deu que mata a questão? Que vocês resolvem na hora. Essa aqui, ó. Triângulo, retângulo. Toda vez que a gente fala triângulo, retângulo, só vem uma coisa na cabeça. Que é o quê? Diga. Isso mesmo. Teorema de Pitágoras. Segundo o teorema de Pitágoras, a gente vai pegar o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Qual desses três lados aqui vai ser o maior lado? X mais 6. Então a gente vai fazer aqui, ó. Esse eu vou fazer um textinho, ficar mais bonito. A gente vai fazer isso aqui, ó. X mais 6 elevado ao quadrado vai ser igual a x mais 5 elevado ao quadrado mais x menos 2 elevado ao quadrado. Só usando Pitágoras. Tranquilo? Seguindo, vai ficar x ao quadrado mais o quadrado do primeiro vezes o segundo, certo? 12x mais o quadrado do segundo, ou seja, 36, igual a o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais o quadrado do segundo, 25. Aí repete aqui. Mais o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes menos 2, que dá menos 4x, mais o quadrado do segundo. Quanto é menos 2 ao quadrado, mais 4. Beleza? Organizando isso, o que é que vai ter? A gente vai fazer uma equação de segundo grau. A gente vai ter que x ao quadrado. Eu já estou resolvendo ela direto, tá, gente? Eu estou botando a resposta final. X ao quadrado menos 6x menos 7 vai ser igual a 0. Simplificando toda essa linha aqui, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar que x ao quadrado menos 6x menos 7 igual a 0. Como é que a gente vai fazer para descobrir o valor de x? Bhaskara. Ou soma e produto. Eu vou fazer por Bhaskara, porque geralmente poucas pessoas estão acostumadas a fazer por soma e produto. Mas quem fizer por soma e produto, como é que tem que pensar para resolver? A gente vai pensar em dois números em que a soma seja 6, porque 6 porque a gente inverte o sinal. Se isso aí fosse mais 6, a gente pensaria em dois números em que a soma fosse menos 6. Certo? Então, vamos lá. Qual vai ser a soma? Vai ter que ser 6 mais 6. E o produto tem que ser menos 7. Então, a gente vai pensar em dois números em que a soma seja 6 e o produto seja menos 7. A gente sabe que o produto dá negativo é porque um deles é negativo e o outro é positivo. E se a soma tem que dar positiva, é porque o maior número ele é positivo também. Então, quais são os valores de x que a gente vai achar? Ele vai achar que x' vai valer 7 e x duas linhas vai valer, meu Deus, vai valer menos 1. Certo?
Para quem não conseguiu sair assim, resolve por Bhaskara. Então vamos resolver por Bhaskara. Como é que é a formulazinha de Bhaskara? Delta, vou botar o Dzão, é igual a... Eu faço assim separado. Eu faço primeiro delta e depois boto na fórmula. Então vai fazer separadinho também. Delta é B ao quadrado. B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Na equação, menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, que dá 36, menos 4 vezes AC. 4 vezes 1 vezes menos 7. Fazendo isso, a gente vai achar que D é igual a 36 mais 28. Fazendo essa continha, a gente vai achar que D é igual a 64. E aí a gente vem para a formulazinha de Bhaskara. Como é a formulazinha de Bhaskara? Bhaskara menos B mais ou menos. Não sei como é que eu vou fazer para colocar mais ou menos aqui, gente. Não faço a menor ideia. Então vou botar os dois seguidos. Mais ou menos. A raiz. Meu Deus, aqui. Vou botar o V de delta, que é o D. Certo? Raiz de delta. Tudo isso dividido por 2A. Conseguindo. Quem é B? Menos 6. Então, menos 6, ou seja, 6, mais ou menos a raiz de delta. Quanto é a raiz de 64? 8. Ou seja, 6 mais ou menos 8, dividido por 2. Por que 2? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter aqui duas opções. Agora a gente divide. Estão conseguindo acompanhar, gente, o raciocínio? A gente vai ter isso daqui, ó. 6 mais ou menos 8 dividido por 2. Vou ter duas opções, certo? Posso fazer a soma. Quanto é a soma? 14 dividido por 2. Ou posso fazer a diminuição, que vai ser menos 2 dividido por 2. Fazendo isso, eu vou ter 7 e eu vou ter menos 1. Como a gente sabe que não existe medida de triângulo com lado negativo, anula o segundo resultado. Ou seja, o nosso x vale 7. Então, se o nosso x vale 7, quanto é que vai ser a nossa média aritmética? Para a gente calcular, a gente precisa descobrir o valor dos lados. A gente sabe que x é igual a 7. Ou seja, isso daqui vai medir 7 menos 2, 5. Isso daqui vai medir 7 mais 5, ou seja, 12. E isso daqui vai medir 7 mais 6, que é 13. Tranquilo? Então, qual vai ser a nossa média aritmética? A gente sabe que média aritmética é a soma dos itens que você quer calcular a média aritmética dividido por 3. Ou seja, 13 mais 12, 25. Mais 5, 30. Ou seja, 30 dividido por 3. Nossa média aritmética vai ser igual a 10. Tranquilinho? Questão. O difícil dessa questão é você fazer o quê? A conta de Pitágoras. Porque geralmente você vai fazer para Bhaskara. E aí torna um pouco mais chata a questão. Mas a gente viu que é só usar Pitágoras. Ou seja, tranquilinho. Certo? Alguma dúvida? Quer que repita alguma coisa, gente? Se quiser, já sabe, só falar. Deixa eu ver se eu tô correndo muito. Meu Deus, deu um horário. Não acredito que eu só fiz duas questões. Gente, a terceira. Pitágoras também, certo? Só que a gente vai ter que fazer o quê, ó? Ver 1/6 de minuto. Aí você vai ver quanto é 1/6 de minuto e fazer. Porque cada um se move por segundo. Aí faz. A quarta. A quarta é muito boa. Eu vou fazer a quarta com vocês, certo? E o resto é tranquilinho. Vocês mesmos vão ver que é bem tranquilo. Menos a sexta. A sexta eu vou fazer com vocês também. Certo? Então, vou fazer mais duas questões. Quem não puder acompanhar até o final da aula, não se preocupe, eu vou botar lá, certo? No YouTube. Quem quiser sair, pode deixar que eu vou continuar gravando aqui e depois boto lá no YouTube e não se preocupe, certo?
mas eu vou continuar fazendo aqui. Estou vendo só essas duas questões, não vou prolongar tanto não para vocês. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma objeção, alguma crítica, coisa do tipo. Cadê? Não estou conseguindo abrir o chat. Enfim. Gente, vamos lá. Uma estação de rádio está a uma distância de 300 km de uma rodovia. Então, vamos chamar de estação de rádio essa daqui, ó. Isso daqui vai ser a nossa estação de rádio. Esse mini pontinho aqui, de vermelho. E ela está a 300 km de uma rodovia. Vamos desenhar a rodovia? A rodovia está aqui. Deixa eu botar mais distante. A rodovia está aqui. Certo? Essa distância aqui mede 300. As ondas emitidas pela estação propagam radialmente em todas as direções, com alcance máximo de 400. Se elas vão em todas as direções, concordam que elas vão fazer uma circunferência? Imagine, eu vou dar uma ajeitada na circunferência. Era melhor desenhar a circunferência antes e depois do negócio. Espera aí. Espera aí, gente. É rápido. Pronto. Tá aqui. Imagine que esse ponto está no centro. Eu vou apagar ele para botar ele no centro. Tá aqui. Eu vou até mudar a cor dele para ficar melhor de visualizar. Então tá aqui. Isso aqui é o nosso centro da circunferência, que é a nossa estação de rádio. A distância da estação para a rodovia é essa aqui, certo? Que mede 300. E a distância em que as ondas conseguem chegar é de 400. Certo? Ele quer saber qual a extensão da rodovia que recebe o sinal das ondas dessa rádio e como é que a gente consegue calcular isso. Vamos ver aqui rapidão. Deixa eu terminar de desenhar aqui só o comprimento da rodovia, para ficar maior um pouquinho. Pronto. Vendo que a rodovia está seguindo retinha. Pronto. Tá aí a rodovia, 300 e 400. Beleza? Concordam comigo? Diga que concordam. Que essa distância aqui, ó, saindo daqui para cá, mede quanto? E digam vocês. Mede 400 também. Por quê? Eu estou saindo do centro e indo para um dos pontos da minha circunferência. Ou seja, eu estou fazendo o raio. Por isso 400. Ou seja, eu tenho 300, 400. Falta calcular isso daqui. Vamos chamar de x. E o que é que eu vou fazer para calcular isso? Pitágoras. Vejam um macete de conta. Muito tranquilo para vocês também fazerem. Ao invés de usar 400 e 300, eu vou usar 4 e 3. E no final, o que é que eu faço? Boto 2 zeros. Certo? Isso é um dos macetes que é muito bom para a gente fazer em geometria. Então, veja. Concordam comigo que 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado? Aí você vai perguntar, Ailton, por que você fez 4 ao quadrado e não x, como o termo isolado? Porque veja que o termo isolado é sempre a hipotenusa. Quem é que está oposto ao ângulo de 90 graus? O 400. Por isso o 4. Então, vai ficar 16. O 3 ao quadrado fica 9, passa diminuindo, igual a x ao quadrado. A gente vai descobrir que x vai ser igual a raiz x igual a raiz de 7. E ele disse ali que a raiz de 7 é aproximadamente 2,64. Só que a gente sabe que isso daqui não mede 2,64. A gente tem que multiplicar por 100. Por quê? Porque no início eu tirei os zeros. Tirei 2 zeros, ou seja, dividi por 100. Então, multiplica aqui por 100, ó. Multiplicando isso aqui por 100, eu vou ter 264. Tranquilo? Só que ele quer o alcance dela toda. Concordam comigo que isso aqui é só o quê? A metade. Isso é só a metade. E isso daqui é a outra metade. Ou seja, é o outro x, que mede 264 também. Ou seja, qual o comprimento total? 2x.
Ou seja, 2 vezes 264, ou seja, 528. Resposta, letra E. Certo? Pronto. Próxima e última questão que a gente vai fazer. Gente, a apostila de hoje, eu não tive tempo, desculpa, de colocar gabarito no final, mas quando eu colocar ela no Drive, eu vou colocar com gabarito e eu vou mandar o gabarito no grupo para quem não quiser pegar e pegar no Drive de novo. Então, não se preocupem, certo? Vamos fazer a sexta. Vocês viram que eu botei 7 questões, muito pouco comparado com o que eu sempre boto. Eu boto mais de 10 sempre. Só dessa vez, não tem questão para botar tudo isso, então... Vamos lá. Num círculo, a corda CD é perpendicular ao diâmetro AB, no ponto E. Então, primeiro vamos fazer nosso círculo. Tá aqui. Ele disse o quê? A corda CD é perpendicular ao diâmetro AB. Vamos fazer primeiro o diâmetro AB. Deixa eu fazer o dessa cor. Tá aqui o nosso diâmetro. Certo? Esse é AB. Então, aqui A. E aqui o B. Nosso diâmetro AB, certo? O que acontece? A corda CD é perpendicular ao diâmetro AB, no ponto E. Então, vamos fazer a corda. Tá aqui, ó. Eu posso colocar onde eu quiser, certo? Eu vou colocar essa daqui. Ele diz que é perpendicular. Se é perpendicular, ela está torta no desenho, mas se ela é perpendicular, é porque ela faz um ângulo de 90 graus. Então, aqui tem 90. Aqui tem 90. Embaixo também, mas eu só vou botar aqui em cima. O que é que ele disse? Se AE vezes EB igual a 3. Aqui é o ponto E. Se AE vezes EB igual a 3. A medida de CD, aqui é C, aqui é D. Ele quer saber quanto é que vale CD. Lembra lá no início que eu falei qual é a definição de corda? Corda é um segmento de reta que sai de um ponto a outro na nossa circunferência. Certo? Qual a diferença entre corda e diâmetro? A diferença é que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Ou seja, o diâmetro não deixa de ser uma corda. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Uma relação corda a corda. Ou seja, C é vezes ED, certo? Um pedacinho de uma corda vezes o pedaço dela mesma, é igual a AE vezes EB. Quanto é que vale AE vezes EB? 3. Eu não disse que essa corda é perpendicular a AB? É porque o diâmetro dividiu ela em partes iguais, ó. Isso é igual a isso. Ou seja, CE e ED são a mesma coisa. Então, posso colocar aqui isso daqui é CE ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 3. Se CE ao quadrado é igual a 3, eu posso dizer que CE é igual a raiz de 3. Só que eu não quero a medida de CE, eu quero a medida de CD. Concordam comigo que se CE é igual a CD, é só multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, CD vale 2 raiz de 3. Resposta, letra C. Tudo bem, gente? Deu para entender? Porque a gente fez essa continha e tal. A interpretação dessa daí foi a que eu mais achei difícil das 7. Certo? A pior interpretação de todas é essa. Porque quase ninguém se liga que o diâmetro é uma corda. Certo? O diâmetro ele é uma corda, só que uma corda que passa pelo centro. Então, fiquem ligados nisso. Beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Desculpa aí ter prolongado, porque eu sempre prolongo. Mas essa vez eu prolonguei menos. É só 1h10, não 1h30, como da última vez. Mas eu vou tentar controlar mais essa parte do tempo, certo? Desculpa aí. Então, obrigado, gente. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Revisem o assunto, certo? Façam questões.
Tem poucas, mas façam. Façam as questões que estão faltando e olhem o gabarito depois, beleza? Então, boa noite.